Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa oportunidade saudar a cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar continuidade às nossas aulas, onde estamos trabalhando, estudando sobre batalha espiritual, o movimento de batalha espiritual. E eu quero hoje conversar com vocês à luz da palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu quero trabalhar e ver com vocês sobre a armadura de Deus, o preparo para a batalha. Nós precisamos estar preparados. Então nós vamos estudar sobre esta armadura de Deus, cada uma dessas peças e quais as implicações delas para nós cristãos. Amém? Nós vamos iniciar orando, pedindo a direção de Deus para este momento, para que Ele assim nos abençoe nesse estudo. Ó Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor nos abençoe, o Teu direcionamento, nos conduzindo, ó Pai, nos abrindo a mente, coração, para entendermos e compreendermos a Tua Palavra. Fale conosco nessa oportunidade, Deus. Oramos assim no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Muito bem, a palavra de Deus diante de nós nos mostra essa verdade da batalha a qual eu e você estamos travando, estamos inseridos, uma batalha espiritual, uma batalha que é espiritual, não é carne, não é sangue, é uma batalha espiritual. Nós já falamos diversas vezes em outras aulas, e eu quero aqui ratificar a minha fala para essa questão dessa guerra a qual nós estamos inseridos. Nós vivemos numa guerra espiritual. O cristão que não leva a sério, o crente que não leva a vida espiritual a sério, esta guerra espiritual a sério, ele é uma pessoa, um crente, um soldado fadado ao fracasso, um soldado que está prestes a cair, a sucumbir nas mãos do inimigo. Então entenda, nós estamos numa guerra, e por isso que nós temos que resistir firme, estar firme e inabaláveis. A pergunta que eu faço é: como se manter inabalável, como se manter firme diante desta batalha? O que eu e você, o que nós podemos fazer? Quais são as orientações bíblicas concernente à nossa postura para estarmos preparados para esta batalha? A palavra de Deus, ela responde a nós que há uma armadura a qual Deus reveste os seus eleitos, chamados filhos de Deus, os soldados seus, para estarem preparados para a batalha. E é exatamente sobre isso que eu quero trabalhar, e eu quero ver com vocês essas peças dessa armadura espiritual. Como eu disse, queridos irmãos, se o inimigo é espiritual, logo também as armas são espirituais. Tanto é que Paulo já havia falado sobre o despojar-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Agora ele traz aqui a nós,
falando da vestimenta, que é descrita como uma armadura vinda de Deus, vinda do próprio Deus a nós. Então as nossas armas são dadas por Deus. Quem nos dá as armas, quem nos prepara para a batalha, quem nos traz essa munição para a batalha, é o próprio Deus. Não são frutos da nossa imaginação, daquilo que eu acho que devo fazer, mas não, são armas espirituais que Deus assim nos dá. Então vamos lá, trabalharmos peça por peça dessa armadura e aplicar em nossas vidas. Se não, vejamos, Paulo, quando trata da armadura, ele fala em primeiro lugar, a primeira peça da armadura, ele fala da verdade como um cinto. Ele fala do cinto da verdade, a verdade como cinto. Essa primeira parte da armadura é a verdade. Essa é a verdade que é a mesma mencionada no capítulo 4, versículo 15. Ou seja, é a verdade de Deus. É a verdade da palavra de Deus revelada a nós. Aquilo que Deus revelou em sua palavra, é essa verdade que Paulo descreve aqui sobre a questão da primeira peça dessa armadura. Ele fala dessa verdade, ele fala bem assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O cinto era usado aqui, era o responsável para segurar, para dar sustentação e para dar firmeza para o resto da armadura. Era o cinto que fazia isso. Por isso que Paulo fala desse cinto da verdade. Veja bem, uma questão interessante. Nesse cinto, o soldado, ele colocava também a espada. Era onde ele pendurava a sua espada. Da mesma forma, queridos irmãos, somente quando eu e você, aqui entra e aqui vai uma aplicação sobre o cinto da verdade, somente quando eu e você estivermos na verdade, firmes na verdade de Deus, é que nós estaremos prontos para essa batalha. Aí por que muita gente cede, cai diante das armadilhas, das astutas de Satanás? É porque eles não estão firmados na verdade. Por exemplo, dúvidas, desconfiança da palavra de Deus, são grandes brechas que Satanás procura para destruir o cristão. Colocar dúvida, semear desconfiança na palavra de Deus. Foi assim que Satanás, ele fez com Eva. Ele colocou dúvida no coração de Eva sobre aquilo que Deus havia falado, sobre aquilo que Deus havia dito para ela, para eles ali, para ela e para o homem. Deus havia falado: olha Eva, olha Adão, de toda a árvore do campo poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O que acontece? Gênesis capítulo 3 apresenta-nos a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, e ela chega para a mulher. Então a mulher, vendo aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, a serpente disse para ela: come. É assim que Deus diz? E ela então responde para a serpente: não, ele falou que nós podemos comer livremente, mas dessa não, porque nós vamos morrer se comermos. E a serpente então disse para Eva: não, certo que não morrereis. O que Eva faz? Vendo-a, que era árvore boa, agradável aos olhos, boa para se comer, ela tomou da árvore. Queridos irmãos, o diabo, ele tem esse poder de deturpar a palavra de Deus. Ele tem esse poder de colocar dúvida na mente do crente sobre a palavra de Deus. Ele tem essa artimanha maligna de confundir a mente, de confundir o coração daqueles crentes que não estão firmes na palavra de Deus. E aí está a razão e o porquê dessa armadura de Deus, de estarmos cingindo em nós com o cinto da verdade, firmados na verdade da palavra de Deus. Por isso que você, eu, nós precisamos estarmos firmes na palavra de Deus.
confiando na palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus, não questionando, não duvidando. E para isso, irmãos, eu preciso ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, participar dos estudos na igreja. Eu preciso frequentar estudo bíblico, escola dominical, ouvir as pregações. Eu preciso estudar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. O diabo é astuto. Então, essa é a primeira peça da armadura. Sim, a verdade como um cinto. A segunda peça da armadura, a gente vê aqui, Paulo fala bem assim no versículo ainda 14: estáis, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça como couraça. O que isso significa, pastor Eliel? O que isso vem a nos dizer? O que o autor está querendo dizer? O que isso aplica na nossa vida? A segunda peça aqui da armadura é a justiça. Só que justiça aqui, queridos irmãos, não é referência à justiça própria, não é a minha justiça, não. Mas é aquela justiça que é imputada a nós por meio da obra de Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Somente por meio dele, somente por meio de Cristo é que alguém pode ser declarado justo. Somente por meio da obra de Cristo, eu e você podemos ser declarados justos. Porque, queridos irmãos, entenda uma coisa: assim como a couraça era aquilo que se usava na frente do peito do soldado, assim como aquela couraça defendia o peito e o coração do soldado contra as lanças e espadas do inimigo, a justiça imputada a nós por meio da obra de Cristo, ou através da obra de Cristo, o crente se defende contra os ataques de acusações malignas de Satanás, que é o nosso acusador. É assim que nós vamos nos defender, ou seja, nós vamos nos proteger, não na nossa justiça. Quando o diabo vier nos acusar, dizendo que eu e você não podemos fazer tal e tal coisa, porque somos assim assado, nós poderemos dizer a ele para mim, nenhuma condenação há, porque Cristo pagou o preço por mim, como Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, não há acusação para aqueles que são guardados pela justiça de Deus, justiça de Cristo. O diabo acusou Jó, ele fez isso com Jó, de ser um homem interesseiro. Quando Deus falou para ele: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. O diabo, claro, ele é assim, porque o Senhor dá tudo para ele tem riquezas, ele tem bens, ele tem posses, ele tem uma família linda, grande. Tira isso dele e verás se ele vai te adorar. Deus vai e diz para Satanás: tudo bem, mostrando a soberania e o poder de Deus. Toca nos bens, mas não nele. O diabo tira-lhe tudo. E todavia diz a Bíblia que Jó continuou adorando o Senhor. O diabo é acusador, ele nos acusa, ele quer nos acusar, ele quer colocar contra nós aquilo que fazemos de errado. Mas sobre nós, queridos, não há nenhuma condenação, porque Cristo pagou o preço por nós. Cristo pagou o preço por nós. Cristo, somente por meio da obra. Isso que é justificação, o ato de se tornar, ou o ato de tornar alguém justificado. Isso é justificação. Cristo, por meio da sua obra, nos justificou, nos tornou justos diante de Deus. Muito bem. Terceira peça da armadura. A palavra de Deus vai falar bem assim para nós no versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com o evangelho da paz. Então, aqui é a outra parte da armadura. Era a sandália que servia, que era usada para proteger os pés dos soldados. Uma vez que os soldados, eles corriam, tinham que correr em muitas batalhas, eles precisavam ter sandálias firmes, bem amarradas, bem firmes em seus pés.
Então aqui nós entendemos, queridos irmãos, que a palavra de Deus, quando fala bem assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, nos dá aqui duas margens para a interpretação. Duas interpretações possíveis. A primeira delas é que a sandália é associada ao texto de Isaías 52, versículo 7, que mostra da responsabilidade do cristão de ir nessa batalha e proclamar o evangelho. Você deve ir anunciar o evangelho da paz, você deve ir proclamar o evangelho da salvação, você deve ir estar preparado para você anunciar esse evangelho. Como também uma outra interpretação, mostrando aqui que não apenas há uma responsabilidade de cada crente anunciar o evangelho, mas também que esse texto, quando fala do evangelho da paz, fala também da minha e da tua paz de espírito que nós temos, pois não mais seremos julgados pela ira de Deus, porque nós, eu e você, nós fomos alcançados pela paz, pelo evangelho da paz, e agora eu tenho paz com Deus, eu vivo em paz. Então o crente, ele anuncia o evangelho, e também ele tem paz por ter sido alcançado por esse evangelho. Eu anuncio o evangelho da paz porque eu estou em paz. Quando eu fui alcançado por esse evangelho, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Tenho paz com Ele. Então, são essas duas possíveis interpretações desse versículo 15. Mas o texto continua. Ele mostra para nós uma outra peça dessa armadura. Ele fala da fé como o escudo. No versículo 16 ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Entenda uma coisa: a fé como escudo. Antigamente, nas batalhas antigas, as flechas eram embebidas em um material inflamável para incendiar com mais facilidade o território inimigo. Por isso que era comum que os escudos dos soldados fossem cobertos de peles encharcadas com água para apagar essas flechas que vinham contra eles, cheia, ou seja, flechas como fogo, vinham sobre eles, inflamadas pelo fogo ali. E aí, o que nós entendemos aqui? Que nesse texto aqui, mostra que Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele está pronto para trazer desânimo, para trazer desconfiança, para trazer descrença no coração do crente. A imagem do escudo aqui, como proteção contra os dardos inflamados do maligno, mostra aqui a importância de se confiar em Deus e de se confiar nas promessas de Deus. Eis a importância, eis a relevância de se confiar em Deus e em suas promessas, porque fé aqui é a firme certeza e confiança naquilo que é revelado sobre o Senhor em sua própria palavra. É crer, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus, porque o diabo fica lançando seus dardos inflamados contra nós em situações de crise. Por exemplo, você, querido irmão, que está passando por um momento de crise familiar, é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo enfrenta. Não há quem não passe dificuldades familiares, financeiras, pessoais, crises. E nessas horas, queridos irmãos, a nossa mente, ela é tomada por alguns pensamentos, e o diabo aproveita essas brechas e lança os seus dardos, as suas setas, ele lança para atingir a nossa mente, dizendo: tá vendo? Para que você vai ficar orando? Para que você vai ficar buscando? A pessoa não muda, seu marido não vai mudar não, essa mulher não muda não, esse filho não vai mudar não acredita na palavra não. A palavra diz que se creres, verás a glória do Senhor, crê no Senhor, será salvo em tua casa. Isso aí não é verdade não acredita nisso não. Quanto tempo você está aí acreditando nesse Deus e não é salvo o seu marido, e ninguém é salvo na tua família, ninguém é liberto na sua casa, não acredita nesse Deus não. Ele fica lançando esses dardos,
Ele fica lançando essas setas, e aí esses pensamentos começam a vir na nossa mente, começam a cair no nosso coração, a gente começa até a duvidar. Poxa, é verdade, eu estou muito tempo na igreja, estou um tempão orando e nada acontece. Olha essa situação, olha essa mulher, olha esse filho, olha essa coisa no meu trabalho, parece que não vai para frente. Eu estou orando, eu oro, vou na reunião, participo dos cultos, dou meu dízimo, porque às vezes a gente acha até que fazendo barganha com Deus. O diabo lança os dados inflamados contra nós, tentando nos fazer desacreditar na palavra de Deus, irmãos. Por isso que eu preciso estar protegido com o escudo da fé, fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus prometeu para mim. O nosso Deus é fiel. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria, falaria e não cumpriria. Ele é Deus. Tudo que Ele prometeu em Sua palavra, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor vai dizer que todas quantas são as promessas, elas têm em Cristo Jesus o sim. É em Cristo, é por meio dEle e através dEle. Louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. O diabo provoca desânimo em nós. Ele quer que eu e você caiamos na descrença das promessas de Deus. Por isso que eu preciso estar embraçando sempre o escudo da fé, com o qual eu poderei apagar todos os dados inflamados do maligno, em nome de Jesus. Mas eu vejo outra peça aqui dessa armadura, querido irmão. Ele fala aqui no versículo de número 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui a outra peça dessa armadura é a salvação como capacete. A salvação como capacete. Tomai também o capacete da salvação. Por que Paulo, por que a palavra de Deus usa a salvação e faz essa analogia, essa expressão, usar isso como capacete da salvação? Essa peça aqui, a próxima peça da armadura, que é o capacete da salvação, esse capacete servia para proteger a cabeça do soldado. O capacete servia para proteger a cabeça do soldado. Nesse texto, queridos irmãos, o capacete é associado à salvação. Por que o texto mostra que o capacete é associado à salvação? Em Efésios capítulo de número 2, Paulo já tinha ensinado, já havia falado, queridos irmãos, Paulo já havia ensinado e falado sobre o Deus que salvou o seu povo dos seus pecados, que salvou o seu povo da morte. Na sua segunda carta, na sua primeira carta, melhor dizendo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Paulo usa essa mesma figura para descrever aqui a questão da salvação, mas acrescenta a palavra esperança. Esperança, referindo à salvação completa na eternidade, ou seja, eu vou ter esperança da salvação eterna em Deus. Em outras palavras, queridos irmãos, essa peça fala da certeza que o crente pode e deve ter da sua salvação, iniciada na morte de Cristo, e ela será completada na sua vinda. O crente pode e deve ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. A certeza da salvação é algo que traz a tranquilidade para nossas almas. Certeza da salvação, convicção da salvação. Essa tranquilidade nos permite desfrutar plenamente das bênçãos de Deus. Quando eu tenho plena convicção, eu sou salvo em Cristo Jesus, através dele, as obras que ele realizou, os feitos de Cristo me salvou. Agora eu estou salvo, eu sou salvo, eu serei salvo para toda a eternidade. Bênçãos, tranquilidade, convicção, certeza, querido irmão, certeza. Tomar o capacete da salvação é ser lembrado constantemente de que a vida do crente, ela está protegida em Cristo e o diabo não pode tocá-lo.
O diabo não pode tocá-lo. Na sua primeira epístola, o João vai dizer assim, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 8, ele fala bem assim, queridos irmãos. 1 João 5, 8, ele diz dessa maneira e dessa forma. 1 João, deixa eu confirmar o texto, 5,18, melhor dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus é guardado de Deus e o maligno não lhe toca. Você, meu irmão, você, meu irmão, eu, meu irmão, nós, meu irmão, nós somos guardados por Deus. A salvação é algo que Deus nos dá, e homem nenhum, capeta nenhum, ação do inferno nenhuma pode tirar a nossa salvação. Por isso que você pode e deve ter certeza da salvação, convicção da salvação. O crente não perde a salvação. O quinto ponto do calvinismo, da doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação em Cristo, a perseverança dos santos. Aquele que é guardado por Deus, aquele que é qual Deus segura em suas mãos, esse, meu irmão, não perde a salvação. Não perde a salvação. Mas aqui eu vejo a última peça dessa armadura que Deus nos dá. Ele fala agora aqui, queridos irmãos, sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele diz assim, no versículo 17 ainda, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A última peça da armadura é a espada do Espírito, que o próprio texto indica ou identifica como sendo a palavra de Deus. Na época dos soldados, Paulo tem em vista aqui uma armadura dos soldados. Eles tinham duas espadas, uma espada maior, mais comprida, que era para uma luta mais distante com o adversário, e eles também possuíam uma espada menor, uma espada menorzinha, que ficava ali no cinto deles, que na hora que eles perdiam a espada maior, era uma arma usada para a luta corpo a corpo, mais de perto ali com o adversário. Entenda uma questão, queridos irmãos, quando ele fala aqui dessa arma, dessa espada, é exatamente essa espada, a mais curta, a menor, que é usada para a peleja, a batalha corpo a corpo com o inimigo. Quando ele vem contra nós, quando ele vem tentar nos atingir, quando ele vem tentar nos destruir, quando ele vem tentar nos ferir, nós usarmos a palavra de Deus perto dele e mostrar como Cristo mostrou para ele no deserto, que nós também conhecemos a palavra, vivemos a palavra e somos guardados nessa palavra. Louvado seja Deus por isso, bendito seja o nosso Deus. Espada do Espírito. Queridos irmãos, sem o conhecimento correto das Escrituras, da palavra de Deus, se eu não conhecer a palavra, se eu não estudar a palavra, se eu não conhecer as Escrituras Sagradas, queridos irmãos, não é possível identificar as ciladas pelo caminho. Eu só vou identificar as ciladas do diabo quando eu tiver conhecimento da palavra de Deus. Somente assim. É por isso, aqui está a resposta que uma pessoa um dia me fez: pastor, por que muitas pessoas são enganadas pelos falsos mestres? Por que depois de tanta advertência da palavra de Deus, mostrando que virão os falsos acusadores, os falsos mestres, por que mesmo assim ainda existem aquelas pessoas que acreditam neles? Exatamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus vai mostrar que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer as Escrituras. Eu tenho que saber da palavra de Deus. Eu tenho que conhecê-la. Eu tenho que estudá-la. Eu preciso ter intimidade. Porque um soldado, quando vai para a batalha, ele precisa saber manejar bem a sua arma. Ele precisa manejar
saber manejar bem a sua espada. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo, dizendo o seguinte, que eu e você, como servo de Deus, obreiros do Senhor, precisamos estar preparados para manejar bem a palavra de Deus, saber conhecê-la, mostrar que nós também temos o conhecimento das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Não é apenas teoria, não apenas de teoria, mas conhecimento mesmo, conhecimento bíblico. Não ser enganado por nenhum vento de doutrina. Está soprando ali uma pessoa que fala que quando sopra as coisas acontecem. Tem uma pessoa que ora e aí a gordura sai, que ora tem dente de ouro, que ora e aquilo acontece. Pelo amor de Deus, parar de acreditar nessas mentiras, nessas lorotas, nesses falsos mestres. Ser cristão, ser crente, servo do Deus Altíssimo, você e eu precisamos, nós precisamos disso, de termos o conhecimento bíblico, de não sermos mais enganados. Uma igreja bíblica séria, uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, que busca a palavra de Deus, que vive na palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Temos que estudar, temos que ler, temos que conhecer. Temos que nos aprofundar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra de Deus. Por isso que Paulo pede para orar. Ele finaliza pedindo oração. A oração aqui não entra como uma peça da armadura. Não entra. Mas ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela não é colocada como uma peça dessa armadura, mas ela tem um significado muito importante na batalha espiritual, porque Paulo diz assim, queridos irmãos, ele fala que a armadura, ela deve ser revestida com as orações e súplicas dos irmãos. Revestida. Temos que orar. Temos que orar. É necessário buscar a Deus. A importância dos cristãos orarem uns pelos outros é fundamental nessa batalha espiritual, irmão. Orai uns pelos outros. Paulo pede para orar por mim. Paulo fala bem assim, orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca ousadia para anunciar o mistério do Evangelho. Irmão, se o apóstolo Paulo, se Cristo, se nós, todos nós precisamos de oração. Se eles pediram, quanto mais nós precisamos de oração. Eu preciso das tuas orações. Que você ore por mim, pastor, para que Deus continue nos abençoando, nos firmando, nos guardando, nos livrando das ações do inimigo. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, queridos irmãos. Que você possa se revestir de toda a armadura de Deus. Que você possa, no nome de Jesus, vestir o cinto da verdade. Você colocar a couraça da justiça. Você colocar as sandálias do Evangelho da Paz, você embraçar o escudo da fé, você está com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, e isso tudo fazendo em oração. Aí sim, nós teremos vitória contra as ações do maligno. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, em nome de Cristo Jesus.